todos, o meu nome é Cássia, eu sou a nova PEC de língua portuguesa e nesse primeiro momento eu queria desejar a vocês um excelente trabalho nessa semana e dizer a todos que podem contar comigo sempre que precisar. Olá a todos, nós vamos iniciar o ATPC dessa semana da Diretoria de Ensino da região de Catanduva, da semana do dia 24/10 a 28/10. Desejo a vocês uma semana produtiva. Para começar a nossa semana, eu vou trazer uma reflexão. Conheça todas as teorias, domine as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Essa reflexão nos mostra que muito mais que a técnica, né? Muito mais que teorias, é importante a gente pensar na sensibilização e no acolhimento. Isso vai trazer bons resultados para todo o trabalho, que claro que combinado com informações, né, com a teoria, ele terá uma produtividade mais assertiva. Vamos agora para o objetivo geral, que é valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e exemplificar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Peço desculpa a vocês, tá? Eu vou estar enviando esse material a vocês. A palavra digital ali ficou coberta, tá? Vocês vão receber todo esse material para poder usufruir. Nessa proposta, a gente vai trabalhar de uma maneira abrangente aqui. Então, a gente vai trabalhar todos os conceitos de conhecimento, aprendizagem, e vai trazer isso combinado com a nossa prática da sala de aula. Para isso, eu pensei com o grupo aqui um acolhimento, tá? O filme é Humano, Uma Viagem pela Vida, documentário de 2015. Esse documentário, ele mostra como vivem e o que sentem as pessoas ao redor do mundo. É um documentário que aborda quem nós somos hoje em dia, não só como comunidade, mas como indivíduos. Através das guerras, discriminações e desigualdades, confrontamos a realidade, que também contempla discursos de solidariedade. Uma reflexão do futuro que queremos para nós, seres humanos, e o planeta Terra. Bom, dentro desse documentário, nós destacamos para vocês a entrevista com Maria. É um documentário com várias falas de pessoas de todos os lugares do mundo. Vocês podem depois até utilizar esse material, explorando um pouco mais, tanto nas aulas, né, quanto informações. Mas aqui nós vamos ter o enfoque na entrevista com Maria. Então eu peço a vocês que assistam, né, com muita atenção, façam suas observações, anotações, que nós vamos retomar esse vídeo. Então, vamos para o vídeo.
Retomando aqui a entrevista com Maria, vocês devem ter observado que ela é uma mulher muito simples, inclusive de fala simples, que busca, dentro das suas condições, ser muito feliz. E nisso, nós vemos que ela luta por um pedaço de terra, que é um sonho, e ela consegue. Nessa terra, além de construir o espaço dela, ela constrói também de onde tira a alimentação, né? Ela faz uma horta. Ela também, nesse documentário, fala da importância da escola na vida dela, na sua formação. Então, ela mostra que a escola tem um ambiente favorável para ela pensar nesse crescimento pessoal, a busca do respeito, né? A escola olha para ela, enxerga nela também a importância de respeitar a diversidade, né? Porque ela chega com o que ela tem, que é simples, que é humilde, né? E ela trata isso com toda atenção, com toda consideração. E essa escola procura enfocar nela esse fator de humanização, que é o que a gente precisa ter hoje na sala de aula para poder levar os nossos alunos ao aprendizado que a gente quer. Pensando nisso, nessa diversidade, a gente começa a entender que o ambiente escolar, muitas vezes, os nossos estudantes, né, eles acabam tendo atitudes, né, de desvalorização. Então, pensando nisso tudo, a gente precisa refletir muitas coisas. Então, vou colocar algumas aqui para a gente promover essa reflexão. Pensando nos costumeiros apelidos que circulam nos lábios das crianças e adolescentes, folha de poço, mula manca, quatro olhos, as dificuldades encontradas por essas crianças em seu convívio escolar têm um denominador comum? Então, nós vemos nessa escola, né, nessa família, um movimento onde constrói a identidade dos jovens, das crianças. E nessa convivência, a escola tem um papel muito importante, que é lapidar. Então, o primeiro espelho deles, né, dos estudantes, é a família. A escola vem como segundo momento, sendo um espelho onde ele vai lapidar, onde ele vai aprender, ele vai contribuir, ele vai ter a vez e a voz para poder se expressar e poder construir um indivíduo completo. E para falarmos de diferença, precisamos falar de semelhança, né? De homogeneidade, de normalidade, de correspondência a um dado modelo. Quando consideramos significativamente diferente, quais são os parâmetros, ou quais os parâmetros, né? Se a gente pensar, essa construção de modelo, ela não existe, né? O modelo a ser seguido, ele não existe, mas ele tem parâmetros, né? E esses parâmetros são os que contribuem para uma formação plena desse indivíduo, né? Para o mercado de trabalho e tudo mais. Bom, bem mais complexos são o contexto e as relações humanas que se estabelecem a partir de uma dada característica, que sinaliza para o significativamente diferente. Então, ou seja, o ser humano, ele tem a sua construção, e essa construção, ela traz os significados diferentes, né? Cada pessoa tem o seu conhecimento, cada pessoa tem a sua habilidade, e isso deve ser levado em conta. E aqui, para a gente poder refletir, né? Se a criança não realiza ações com os objetos, se não tem possibilidade de ver, tocar, mover-se, provar seu domínio sobre as coisas, vai encontrar sérias dificuldades no processo de organização de sua inteligência. Isso quer dizer o quê? Que esse indivíduo precisa das experiências. As experiências são muito importantes. E dentro disso, a gente está pensando no quê? Numa escola diversa, né?
Então, como que é essa diversidade na escola? Bom, se a gente pensar nas diferenças cognitivas, que é a compreensão do desenvolvimento humano, a gente lembra, né, que a gente estudou Piaget, e Piaget coloca o sujeito como biológico, cognitivo, biológico, afetivo, que também é social, tá? E o meio, né, ele interage com o físico, o interpessoal e o sociocultural. Então, esse indivíduo tem essa formação dentro das diferenças cognitivas. Aí a gente lembra das etapas, né, que a criança passa, né, na sua maturação, né, e vai tendo as experiências. Os nossos estudantes também, de acordo com o que é proposto, né, dentro da escola, também passam por essas etapas, né, de conhecimentos, onde eles vão se apropriando, vão encontrando, né, e vão conhecendo. Bom, e esse conhecimento? Esse conhecimento é uma ação do sujeito com o objeto de conhecimento, né? Esse sujeito, mais esses objetos de conhecimento, eles vão formar uma mudança nesse repertório do aluno, que é uma ação. Que ação é essa? É entender a construção de uma maneira radical que implica romper o determinismo do desenvolvimento. Então, ou seja, entender o processo de apropriação desse jovem, desse estudante, ela vai ser o fator para considerar qual o caminho que ele vai seguir. Então, a gente olhar para esses estudantes e considerar o que eles já sabem e o que eles precisam se apropriar vai ser importante. E para isso, a gente tem alguns movimentos que já acontecem, tá? Pode ser que vocês até se identifiquem aqui. Então, vamos lá. Ordem temporal ideal, ou seja, cada estudante aprende no seu tempo, né? Então, ou seja, tem estudantes que vão aprender mais rápido, outros com mais atividades, com mais inferências e de diversos modos, né? Ele vai conseguir se apropriar. Tem também o déficit real versus o déficit circunstancial. O déficit real é aquele que você tem o jovem que tem uma dificuldade, onde ele tem um transtorno, ou uma documentação que mostra que ele tem aquele limite, né? E esse limite, ele vai ser explorado com atividades adequadas. O circunstancial, ele acontece quando o jovem tem as dificuldades. Então, vamos supor, ele tem um conteúdo que ele precisa se apropriar, mas ele não aprendeu as informações básicas daquela habilidade. Ele não se apropriou das informações básicas daquela habilidade. O que vai acontecer? Ele vai precisar retomar. A partir de quando você retoma, ele consegue entender a proposta e avançar. Então, o circunstancial é algo que ele se apropria, retomando e avança. Bom, e nós temos o de origem estrutural ou funcional. O estrutural é onde você tem, por exemplo, um jovem, né, que ele não tem acesso àquelas informações, ou por conta da família, ser de origem humilde, ou por uma negligência, e a escola vai lá e faz uma promoção do conhecimento, ou seja, cria-se portfólio de atividades, cria-se intervenções onde esse jovem começa a se apropriar do que ele precisa para aquele ano que ele está. Ou de origem funcional. O funcional é aquele que eu tenho uma pessoa que se apropria e que tem as informações e ele tem nessas informações a condição de avançar. Por exemplo, ele é um aluno que ele ficou em várias matérias. Observa-se que esse aluno que ficou em várias matérias, ele tem dificuldade de interpretação de texto. Então, essas matérias, sempre que for propor uma atividade para ele, vão ter um enfoque para a interpretação de texto.
Então, ele acaba sendo um aluno onde, em todas as áreas, ele precisa desse enfoque maior nessa área de interpretação. Bom, ainda dentro da diversidade da escola, compreender a cognição dos conteúdos afetivos, sociais e biológicos faz com que o déficit passe a ser compreendido como manifestação da diversidade humana. Então, aqui, a gente precisa entender que esse déficit que o aluno tem, ele também é uma manifestação de diversidade humana, ou seja, que ele se encontra, né, onde cada um vai estar num nível de aprendizagem, mas precisa se pensar em ações para que ele avance nessa diversidade que ele se encontra. Ou seja, ele precisa sanar, ele precisa recuperar, né? Precisa desse olhar atento para este jovem ou criança. Bom, diversidade na escola, ainda a gente coloca a seguinte questão: por que alguns aprendem e outros não? Por que será, né? Existe um perfil ideal de estudante? Bom, se a gente pensar, esse perfil de estudante e essa aprendizagem que acontece para um e para outros não, ela tem uma raiz, né? Então a gente tem a patologia do aprender, que é a dificuldade de aprendizagem versus o fracasso escolar. Então aqui a gente tem dois encontros, né, de duas vertentes que estão com o tempo todo com essa tríade, que é o sujeito, a família e a escola. Se nós pensarmos, esse sujeito, por que ele não aprende? Por que ele tem esse fracasso escolar? A gente precisa ter esse olhar, né, nessas patologias para poder instrumentalizar esse estudante, né, para que esse professor também consiga, né, junto com a equipe gestora, pensar em ações eficazes. E aqui a gente começa a pensar, né, em ações pontuais, né? E para essas ações pontuais, né, a gente já pensa o seguinte: quais os nossos sintomas, estudantes, professores e gestores? Se nós pensarmos nas nossas ações, as nossas ações elas devem ser o tempo todo de ter um olhar apurado, né, de encontrar nesses jovens as respostas, né? A gente sabe que a família é um fator que influencia, mas talvez, em alguns momentos, na verdade, a gente precisa retomar a questão do que foi proposto para esses estudantes e se eles atingiram essa proposta. Então, é refletir sobre esse processo que ele passou de aprendizagem e onde nós, enquanto formadores, precisamos retomar, né? Bom, o capacitismo é a ideia de que as pessoas com deficiência são inferiores àquelas sem deficiência, tratadas como normais, incapazes, com comparação, com um referencial definido por perfeito. Bom, se a gente pensar o capacitismo aqui, nessa fala, a gente está entendendo que as pessoas olham como se fosse uma pessoa inferior. E, na verdade, a gente não pode colocar isso para todos os jovens. Por exemplo, eu propus a atividade e ele não entregou, ele não fez. Foi retomada, né? Por que ele não fez? O que aconteceu? Então, é sempre importante criar esse movimento onde você retoma, onde dá devolutiva, onde você busca entender o que está acontecendo para poder fomentar esse aluno do que ele precisa para as próximas atividades, né, que ele vai ter. Agora, nós vamos assistir ao vídeo que vai adentrar nesse tema aí do capacitismo. Aí, logo mais, a gente retoma.
Após o vídeo do Jonatas Bastos, eu gostaria de saber de vocês, professores, gestores, como vocês abordam, como vocês trabalham na sua escola o capacitismo. Vocês enxergam essas dificuldades, os déficits? Como que vocês estão trabalhando com essa proposta? Vocês têm alguma abordagem que gostariam de exemplificar? Vocês podem deixar no comentário. E também pode trazer, né, durante as nossas OTs, algumas experiências, evidências, para que não fique só aqui na telinha, para que a gente possa fazer a troca de experiências, que eu tenho certeza que vocês têm excelentes trocas para apresentar. Enfim, proponho a vocês uma reflexão no seu grupo sobre essa questão. Não tem necessidade de mandar nada, mas eu acho válida para a gente poder alinhar a escola, né? Promover um alinhamento e uma reflexão, né? Do que e como podemos melhorar o ensino, né? Bom, aqui eu deixo para vocês as referências e quero também agradecer a equipe por toda a colaboração, né? E agradeço a vocês pela companhia aqui. Espero vocês no próximo ATPC. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.